Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fonte, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, dia de jogo, Campeonato Brasileiro. Depois de 10 dias sem futebol, o Vasco entra em campo para nossa alegria e ao mesmo tempo para o nosso desespero, né? Vamos falar de Vasco, vamos falar desse jogo do Campeonato Brasileiro, a nossa mente que está só no sábado, na semifinal na Copa do Brasil, trazer repercussão aqui da mídia mineira, que está preocupada com um tal de Verrete. Enfim, antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, indica o canal, compartilha. E isso é importante aí para a gente continuar crescendo no YouTube, beleza? Bom, vamos falar de Vasco, eu vou começar aqui com a situação do Vasco em Campinas, né? O Vasco estudava não levar a força máxima o time para Campinas, poupar alguns jogadores, inclusive da viagem, que é desgastante, né? Para poder focar só na semifinal da Copa do Brasil, mas como ficou esse tempo todo parado, acabou levando o time, até porque no Campeonato Brasileiro a gente ainda tem aspirações, né? O Vasco ainda pensa ainda em chegar na parte alta aí da tabela do Campeonato Brasileiro. E a provável escalação do Vasco para essa partida que é uma incógnita. Dizem que vai aí com o time titular. Pode ser que ele surpreenda e coloque aí um mistão, poupe alguns jogadores, enfim. Mas a provável escalação, inclusive eu falei aqui ontem, Léo Jardim, PH, João Vitor, Michael e Piton, com a possibilidade do Puma no lugar do PH. Já estão falando em Cocão e Esforza. Hugo Moura e Esforza, poupar, não sei se poupar ou deixar de fora o Cocão, né? Mas eu acho que deve ser o Hugo Moura com o Cocão e o Coutinho no meio de campo. Emerson Riasco, né, que é o Riasco 2.0, o Domingues ou o Jean David e o Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco. Há uma possibilidade muito forte da gente ver em campo hoje, não entrando como titular, mas a gente vê jogando junto o Payet e o Coutinho. Há uma cobrança muito grande para ter os dois jogadores mais técnicos do time dentro de campo. E tinha gente me perguntando, pô, na sua escalação para o Atlético, você está colocando o Payet, esse ex-jogador? Pega os números do Payet. Ele é o cara que mais participa de gol no Vasco na temporada. Então não dá para negligenciar isso. É lógico que eu critiquei o Payet em alguns jogos que ele se arrastou em campo, mas da onde tirar ele tem, técnica ele tem. Se armar um time, no time que eu armei, que eu botei defensivamente, tirando o Piton, que sobe demais e não marca, colocando o Vitor Luiz, que nem viajou para o jogo contra o São Paulo, eu fiz aquele quarteto ali. Vitor Luiz, de um lado na esquerda, que é bom marcador, PH do lado direito, que é bom marcador, com a dupla de volante, Cocão e Hugo Moura, esse quarteto com a zaga, João Vitor e Michael. Pronto, cara, aí você pode soltar mais o time, podia jogar com o Payet de 10, podia jogar com o Coutinho abrindo para o lado esquerdo, o Emerson do lado direito e o Verrete no ataque. Na hora de recompor na hora de atacar, 4-3-3, com o Coutinho, o Emerson e o Verrete. Na hora de recompor, de defender, aí você faz uma linha diferente. Você vai fazer aquela linha defensiva com um volante, e aí o meio de campo vai ter o Payet, o Coutinho e o Hugo Moura. O Cocão pode ser esse homem ali, o primeiro volante. Então, na hora de defender, a gente defende com 4 homens no meio de campo. Seria essa a minha opção, mas tem várias possibilidades. Tem gente falando que pode entrar com o Puma no ataque, junto com o Emerson e Verrete. Enfim, tem várias possibilidades, inclusive só com o Coutinho e não com o Payet. Enfim, essa foi só uma opinião. Tá aí a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. Né, o Vasco, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, para a galera relembrar, é 10º colocado com 37 pontos e um jogo a menos que o São Paulo, inclusive, que é 5º colocado com 47 pontos, 10 pontos na frente do Vasco, um jogo a mais. O Vasco que briga ali para bater logo os 45 pontos e quem sabe brigar por Sul-Americana e Libertadores ainda nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro também está preocupado com o jogo de sábado. Tanto é que viajou hoje para Fortaleza, ou foi ontem, para Fortaleza com 4 titulares. E ó, vou botar um jornalista lá da Itatiaia falando que o Atlético levando 4 titulares, e ele tipo falando, olha, o Atlético ainda vai com mais jogadores, porque a expectativa era que não levasse nenhum titular.
mas está levando 4 titulares, né? O Everson, goleiro, o Saraiva, o Fausto Vera e o Scarpa. Não, o Scarpa não estava nessa expectativa de ir para o Ceará jogar contra o Fortaleza. 4 titulares viajam. Então um time vem até mais reforçado do que a gente estava imaginando. Scarpa vem para o jogo. Gustavo Scarpa está entre os 20 relacionados. A primeira parte do vídeo aí saiu com um eco. Nossa, eu tive que pegar minha parafernália ali para isolar essa acústica aqui. Agora com certeza deve ter melhorado aí o áudio, né? Então me desculpe aí pela primeira parte que saiu muito ruim o áudio, mas vou mandar ver porque tá na hora do almoço, tem que cuidar da vida, enfim. Para finalizar o vídeo, vou trazer uma outra repercussão da Rádio Itatiaia. Dessa vez é o medo que eles estão da bola aérea do Vasco, do atacante Verratti. Apesar de que o Atlético Mineiro defensivamente, depois da janela, melhorou bastante, tá? O tal do Bataglia lá, né? O Atlético vai ter vários desfalques para esse jogo do Fortaleza, não só por opção não, tá? São jogadores em seleção, são jogadores lesionados e são jogadores suspensos. O Davidson, o Hulk, o Lianco estão todos suspensos. Então não é nem questão de opção. O Atlético tá muito desfalcado para esse jogo de hoje contra o Fortaleza. Então, assim, depois que chegou o Lianco, o Bataglia lá, o Júnior Alonso, o Atlético melhorou defensivamente demais, principalmente a bola aérea. O Caleri, lá de São Paulo, né, não conseguiu fazer gol no Atlético na semifinal da Copa do Brasil. Então, eles acham que o Atlético tá melhor defensivamente, mas estão preocupados aí com a bola aérea e com o Verratti dentro da área. Vou deixar aí para finalizar e lembrar que mais tarde vou estar na live de pré-jogo lá no Sandugama Esporte Clube. Te espero lá para a gente trocar uma ideia ao vivo e depois do jogo aqui no vídeo de pós-jogo. Tomara que com uma vitória que dê mais tranquilidade para a gente no Campeonato Brasileiro e foco total para São Januário. Tô chegando no sábado. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Esse jogo do Vasco, o Beckler ontem levantou a questão, né, de o Atlético manter a bola longe da sua área para evitar, de repente, a tentativa de aproveitamento do Verratti, né? Que é um grande cabeceador. Só que é interessante um aspecto, Cirilo, eu até falei isso na mesa redonda de ontem, não sei se a Nath e o Edu concordam, mas o time do Atlético, nos 2 jogos contra o São Paulo, ele encarou um grande cabeceador, que é o Caleri, e que inexistiu nos 2 jogos, e mesmo aqui na Arena MRV, já encarou o Verratti, e que não aconteceu também nesse tipo de jogada. Claro, é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, é um cara alto, um cara forte, mas o que a gente vê até agora, né? Apesar de ter tomado aquele gol de cabeça do Lima do Fluminense, mas ali é muito mais mérito do Quino do que qualquer coisa, né? O time do Atlético parece ter encaixado essa marcação da bola aérea. Porque o Caleri é um baita cabeceador, o Verratti é um baita cabeceador, né? O Atlético enfrentou mesmo contra o Fluminense, o Cauã Elias é um garoto ainda, mas é um garoto de porte físico, né? E o Atlético não sofreu em bola aérea em momento algum. O Atlético venceu as batalhas. Ele virou zagueiro para isso. Sim. Principalmente o duelo com o centroavante, e o Milito já cansou de falar isso nas coletivas. Da qualidade que ele vê no batalha, nesses duelos com os grandes centroavantes adversários. E tá aí. A altura, né? Então, também, porte físico. Claro, eu acho que talvez o maior perigo do Vasco seja exatamente esse, né? Porque você pinga a bola na área pro Verratti, ele é muito bom, mas você tem um perigo chamado Felipe Coutinho também. Tirar a bola fisicamente, fisicamente, mas aquela pressão, aquela coisa toda, o Vasco se baseia nisso.